O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Oh. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta
só tenho a ti, Senhor Jesus. É bom ter você aqui em mais uma live da Igreja Presbiteriana em Taboazeiro. Infelizmente, ainda não podemos reunir em nosso templo, mas louvado seja Deus, porque podemos reunir aqui através das redes sociais, podemos juntos adorar ao nosso Deus. E é muito bom contar com a sua presença, é muito bom ter você aqui. E o nosso desejo de oração é que Deus te abençoe grandemente, que você seja muito feliz em tudo que realizar na presença do Senhor e para a glória do nosso Deus. Muito bem, hoje é um dia muito especial, dia 29 de março de 2020, hoje é aniversário de nossa irmã Luana, e quero abrir a live enviando um abraço para nossa irmã Luana, que Deus te abençoe, Luana, que você seja feliz, bem-sucedida em tudo que realizar para a glória de Deus, viu? Deus abençoe você, seu esposo, seu casamento, a Maria Fernanda e toda a sua família. Queridos, pela manhã nós iniciamos a nossa live, e a nossa live agora à noite também está recheada, tanto quanto a live de manhã de nossa escola dominical, mas fizemos um quiz, um teste para aqueles que participaram dos estudos do Evangelho de João em nossa igreja. E eu fiz 3 perguntas pela manhã e quero fazer mais 3 perguntas agora na live da noite. E eu tenho certeza que alguns de vocês sabem de cor, não vão nem precisar pesquisar na Bíblia. Então vou fazer as 3 perguntas agora. No final da mensagem, no final da live, eu volto para dizer as respostas e eu espero que você acerte, viu? Para que você tenha aprendido, para que você demonstre que aprendeu direitinho, que o professor ensinou bem em nossa igreja na quarta-feira. Primeira pergunta sobre o Evangelho de João. Para quem, para que pessoa Jesus Cristo fez a seguinte declaração? Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para que pessoa, para quem Jesus fez esta declaração? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segunda pergunta, não pode agora abrir a Bíblia, viu? Eu quero saber o seu conhecimento do Evangelho de João. Quantos anos sofria o paralítico lá no tanque de Betesda? Há quantos anos sofria de enfermidade o paralítico no tanque de Betesda? Quantos anos tinha, né? Quantos anos sofreu aquele homem com a sua paralisia, aquele paralítico? Quantos anos? Você sabe me dizer? Terceira e última pergunta. Eu gostaria de saber qual é o significado da palavra Betesda. Betesda. Eu, inclusive, disse que, se Deus permitir, lá em um dos nossos estudos nas quartas-feiras, eu disse que, se Deus permitir um dia, se o Senhor nos conceder mais uma congregação, a alegria de iniciar mais uma igreja, uma congregação, eu disse que eu gosto muito do nome Betesda, se encaixaria muito bem em nossa nova igreja para a glória de Deus. Você já sabe as respostas? Daqui a pouquinho eu vou dizer para você no final de nossa live. Mas antes, nós vamos falar com Deus, vamos orar. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós oramos esse momento em favor de cada pessoa que participa conosco de nossa live, cada pessoa que assiste a este vídeo, que está assistindo a este vídeo. E o nosso desejo de oração, que o Senhor abençoe todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos ouvem. Meu Deus, o nosso desejo é que o Senhor abençoe todas as famílias de nossa igreja,
todos os seus filhos espalhados pela face da terra. Oramos hoje não apenas em favor de nossa igreja, mas em favor de todas as igrejas, em favor não apenas de nossa nação, mas de todas as nações. Nós precisamos do Senhor. Pai querido, venha hoje, mais uma vez intercedemos, venha ao encontro de todas as nossas necessidades, vai mudando, transformando para a honra e para a glória do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, depois de orar, agora nós vamos adorar o nosso Deus. E eu quero convidar você a adorar a Deus juntamente com a nossa irmã lá da cidade de São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. Eu tive a alegria de conhecer a nossa irmã Líbina. Então, a nossa irmã Líbina canta muito bem, eu tenho certeza que você vai ficar encantado com ela também. Eu quero convidar você a adorar a Deus juntamente com a nossa irmã Líbina. Vamos adorar a Deus? Então vamos adorar o nosso Senhor. Toda criatura louve ao Criador pelo universo. Reina o Senhor, glória e majestade estão diante dele. Todo-Poderoso, sobre todo nome é maravilhado. Fico ao ouvir de ti, tua igreja prostra diante do Cordeiro. Seja o nosso grande
gerações Ele é adorado. Seja o nosso grande Deus, todo joelho dobrará e dirá: Tempo de orar, de buscar a Deus, de confiar, renovar alianças. Tempo de crer nas promessas descritas em tua palavra. Tempo de esperança, fé no Senhor da vida. Esperamos em Ti, nossos olhos estão postos no Senhor, que tem todo o poder. Entregamos a Ti nossas súplicas e anseios, só Tu podes nos guardar. Rocha firme em poder, confiamos em Teu amor. Esperamos em Ti, nossos olhos estão postos no Senhor, que tem todo o poder. Entregamos a Ti nossas súplicas e anseios, só Tu podes nos guardar. Rocha firme em poder, confiamos em Teu amor. Rocha firme em poder, confiamos em Teu. Rocha firme em poder, confiamos em Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder,
que não sou nada sem ti, ô fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz e teu amor, Teus olhos sobre mim. sei as vozes. Tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu Posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Do teu favor Muito bem, chegou a hora de compartilhar com você a Palavra de Deus. É sempre uma grande alegria expor as Sagradas Escrituras. Assim, quero pedir a você agora que abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 10, assim nos diz a Palavra de Deus. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco,
a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração hoje, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que é inerrante. O tema de nossa pregação hoje, nossa mensagem hoje é a oração do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Sabe, meus irmãos, a carta aos Tessalonicenses, ela revela o coração do apóstolo Paulo. Se você quiser saber o que Paulo pensava, você precisa ler a carta aos Romanos. Mas se você quiser saber como Paulo era, como pessoa, o que ele sentia, você precisa ler então a carta aos Tessalonicenses, porque Paulo amava aquela igreja, ele amava os Tessalonicenses. Tudo começou quando, diante da sua segunda viagem missionária, quando Paulo visitou a cidade de Tessalônica. Se você quiser saber onde está registrada essa história, basta você ler Atos capítulo 17. Lá você vai notar que quando Paulo chegou à cidade de Tessalônica, ele começou a pregar a palavra de Deus. E ele pregou durante 3 sábados na sinagoga. E como resultado, alguns judeus foram convertidos, mas muitos gregos, muitos gentios e muitas mulheres nobres da cidade. O problema é que os líderes religiosos da sinagoga ficaram revoltados. E eles então, diz a Bíblia, que eles contrataram alguns malandros da cidade para prender o apóstolo Paulo. E eles foram até a casa onde Paulo estava hospedado, na casa de um homem chamado Jason. Porém, quando eles chegaram até a casa, Paulo já não estava mais ali. Eles então, aqueles homens, aqueles malandros, prenderam Jason e os outros irmãos e levaram até as autoridades e disseram: aqui estão aqueles que têm transtornado o mundo e que chegaram até aqui, até nós. Você consegue imaginar isso? Eu gosto da tradução em inglês, da tradução também da Bíblia Viva, que diz o seguinte: aqui estão aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo e agora estão em nossa cidade. Notem vocês, para aqueles homens era uma acusação, mas na minha opinião o que nós temos aqui é um grande elogio, porque eu não consigo imaginar um elogio melhor para um cristão do que esse. Já imaginou se as pessoas pudessem dizer isso sobre a nossa igreja? Se as pessoas pudessem olhar para a nossa vida, para a nossa igreja e dizer: aqui estão aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo e agora chegaram em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso estado. Bem, eles disseram isso sobre aqueles cristãos. Eu sei, meus irmãos, que não existe igreja perfeita, nunca houve nem haverá uma igreja perfeita enquanto estivermos do lado de cá do céu. Mas talvez você não saiba, a igreja de Tessalônica foi a única igreja que o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos imitar. Uma igreja que se tornou modelo para todas as outras. Quando você lê o capítulo 1, no versículo 7, Paulo diz o seguinte: olha, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Entretanto, quando nós chegamos ao capítulo 3, Paulo estava angustiado. Ele teve que fugir de Tessalônica e ele foi para Bereia, depois ele foi para Atenas e depois para a cidade de Corinto. Paulo ficou preocupado com os crentes que ficaram em Tessalônica. Ele queria saber se o trabalho tinha sido em vão, se eles abandonaram a fé. Então Paulo enviou Timóteo para trazer notícias, e quando Timóteo voltou, Timóteo disse no versículo 6 que os crentes eles estavam firmes no Senhor. Então a Bíblia diz no versículo 7 que Paulo ficou consolado. Capítulo 3, versículo 8, Paulo diz que quando ele recebeu a notícia que os irmãos estavam firmes na fé, foi como se fosse um sopro de vida para ele. Ele ficou tão feliz que a única coisa que ele poderia ter feito para os irmãos, ele fez. Ele passou a orar por eles. Então o que nós temos nos versículos 9, 10 até o versículo 13 é uma linda oração feita pelo apóstolo Paulo em favor da igreja de Tessalônica. E nessa oração, Paulo pede 3 coisas para Deus. Paulo pede para que aquela igreja crescesse em amor.
que crescesse na fé, crescesse em amor e crescesse também em santidade. Crescesse na fé, crescesse em amor e também crescesse em santidade. É o tipo de oração que devemos fazer em favor de nossa igreja hoje também. Notem vocês, versículo 10 nos diz assim: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. É interessante que antes de pedir algo para Deus, o que me chama a atenção aqui no versículo 10 é a maneira como Paulo orava, sua vida de oração. Há 3 características da oração do apóstolo Paulo aqui. Em primeiro lugar, a sua oração foi uma oração constante. Versículo 10, você vai observar que ele orava noite e dia. Mas o que significa isso? Não significa que Paulo passava o dia inteiro orando e a noite inteira orando, mas a ideia é que onde quer que ele estivesse, o que ele estivesse fazendo, Paulo sempre se lembrava dos crentes de Tessalônica e orava por eles. Se ele estivesse pregando, evangelizando, ele se lembrava dos crentes em Tessalônica e orava por eles. Se ele estivesse fazendo tendas, ele parava, orava pelos crentes de Tessalônica. Paulo sabia que eu e você podemos fazer muito mais por uma pessoa de joelhos, orando por ela, do que trabalhando por ela. Agora percebam também que a sua oração foi uma oração fervorosa. Versículo 10 nos diz que ele orava noite e dia e ele orava com máximo empenho. É interessante que essa palavra, essa expressão máximo empenho, significa grandemente, além da medida, excessivamente, ou seja, Paulo orava por aquela igreja como se a vida espiritual dos crentes de Tessalônica dependesse exclusivamente de sua oração. Terceira característica, sua oração também foi proposital. Ele orou para que os crentes crescessem na fé. Versículo 10 termina dizendo: e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo orou para que eles crescessem na fé. É interessante que a palavra reparar aqui, queridos, é uma palavra era utilizada na época de Paulo em referência a um exército, aos soldados que estavam prontos para a batalha, aos soldados que acabaram de receber todos os equipamentos para a batalha, seu armamento, estavam prontos, esperando apenas o início da guerra, o início da batalha, esperando apenas o sinal do seu comandante. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse orando da seguinte maneira em favor daquela igreja: ó Deus, meus irmãos estão em uma grande batalha espiritual. Eu oro para que eles sejam realmente equipados para enfrentar essas tribulações. Que eles, ó Deus, permaneçam firmes no Senhor e lutem vitoriosamente. E sabe o que é lindo, irmãos? Deus ouviu e atendeu a oração do apóstolo Paulo. Porque quando você chega na segunda carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: no tocante a vós outros, a vossa fé, ela cresce sobremaneira. Que coisa maravilhosa! Deus atendeu a oração do apóstolo Paulo e aquela igreja cresceu na fé. Mas o que me chama a atenção aqui, a grande lição, o que Paulo nos ensina aqui através dessa oração, é que não importa quão difícil seja a estrada em nossa frente, Deus vai equipar a sua igreja para as batalhas. Não importa quão complicada seja a situação que se levante à frente da igreja, Deus vai nos equipar para todas as batalhas. Mas eu não posso seguir adiante sem antes chamar a sua atenção. Se o grande apóstolo Paulo, ele encontrou tempo para orar e suplicar a Deus em favor da igreja em Tessalônica, não deveríamos fazer o mesmo hoje em favor de nossa igreja? Se o grande apóstolo Paulo encontrava tempo para chorar, orar e interceder noite e dia pelos tessalonicenses, pela igreja do Senhor, não deveríamos fazer o mesmo hoje? O segundo pedido que Paulo faz está no versículo 12. Paulo não apenas pediu para que eles crescessem na fé, mas Paulo também pediu a Deus para que eles crescessem em amor.
Versículo 12 diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E deixe-te fazer uma pergunta. O que é uma grande igreja para você? Como você define uma grande igreja? Para algumas pessoas, uma grande igreja é uma igreja com muitos membros. Para outros, uma grande igreja é uma igreja com um templo gigantesco. Para outras pessoas, uma grande igreja é uma igreja com uma arrecadação excelente, com uma conta bancária suntuosa. Mas e você? Como você define uma grande igreja? Quando a gente olha para a palavra de Deus, o que a gente percebe é que o sucesso de uma igreja não é julgado pela forma, não é julgado pela sua conta bancária. O sucesso de uma igreja não é julgado pelo seu templo. O sucesso de uma igreja não é julgado pelo templo, pela quantidade de membros que ela possui. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o sucesso de uma igreja é julgado pela maneira como os crentes se relacionam uns com os outros. É exatamente isso que nós encontramos em João capítulo 13. Lá no versículo 35, Jesus Cristo declarou o seguinte: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Foi por isso que Paulo pediu para que esses irmãos de Tessalônica pudessem crescer no amor. O que me chama a atenção, queridos, é que a palavra amor aqui é uma palavra que se refere a um amor nobre, um amor puro, um amor incondicional, um amor que faz sacrifícios. A ideia de que um amor, alguém que ama sem esperar nada em troca, significa especificamente amar quem não merece, amar apesar da decepção, amar apesar de toda rejeição. É esse tipo de amor que deve existir em nossa igreja. E você vai perceber que Paulo declara e pede a Deus para que eles não sejam apenas capazes de amar uns aos outros, mas que eles também sejam capazes de amar a todos, não apenas os convertidos, mas também aqueles que estão fora da igreja. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando a igreja caminha em unidade, Deus é glorificado e as pessoas ficam maravilhadas com a maneira como nós nos relacionamos dentro da igreja. Queridos, todo cristão, ele deve usar a sua vida para marcar a vida das pessoas. Eu e você fomos transformados por Deus para marcar a vida das pessoas. Me deixe fazer mais uma pergunta para você. Você consegue se lembrar das 5 pessoas mais ricas do mundo? Você consegue se lembrar? Você sabe dizer quem são ou quais são as pessoas mais ricas do mundo, as 5 pessoas mais ricas do mundo? Uma outra pergunta. Você sabe dizer quais foram ou quem são os 5 ganhadores do Prêmio Nobel da Paz? E os últimos 5 ganhadores do Prêmio Nobel de Biologia? Os 5 últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia? Você sabe dizer quem são eles? Difícil, não é? Mas se eu perguntar para você o nome de 5 pessoas que marcaram a sua vida num momento difícil, 5 pessoas que ajudaram você, 5 irmãos que ensinaram você algumas lições preciosas, 5 irmãos que fizeram você se sentir apreciado, amado, se sentir especial. Você consegue se lembrar de 5 pessoas que fizeram isso com você? A lição é clara, meus irmãos, a lição é muito clara. As pessoas que você jamais esquecerá não são aquelas que possuem uma conta bancária suntuosa, não são aquelas que possuem muitos títulos, mas as pessoas que você jamais esquecerá são aquelas que marcaram a sua vida, são aquelas que fizeram diferença em sua vida. Diante disso, nós precisamos fazer 2 orações hoje. Nós devemos orar pela unidade de nossa igreja. Devemos pedir a Deus para que revele, para que o Senhor traga à tona aquilo que tem tornado difícil, tem dificultado o trabalho do Espírito Santo em nosso meio. Segundo lugar, nós devemos orar a Deus também pela nossa vida.
É muito fácil orar e pedir a Deus para transformar os outros, mas nós precisamos primeiro pedir a Deus para transformar a nossa vida. É fácil para um pai, para uma mãe orar e dizer: meu Deus, eu não aguento mais o meu filho rebelde, transforme meu filho. É muito fácil para um cônjuge dizer: Senhor, eu não aguento mais essa esposa, mulher rixosa, só faz reclamar. Transforme a vida dela. É fácil uma esposa orar e dizer a Deus: Senhor, eu não aguento mais, não suporto mais esse esposo, o meu cônjuge. Transforma a vida dele. Ele é difícil, ele é um peso, ele reclama demais, ele não faz absolutamente nada, ele não participa, não ajuda. Transforma a vida dele. Antes de pedir a Deus para mudar os outros, devemos pedir a Deus para mudar a nossa própria vida. Nós podemos dizer: Senhor, transforme o mundo ao meu redor, mas comece primeiro comigo. Antes de pedir a Deus para mudar as pessoas ao seu redor, peça a Deus para mudar a imagem que você contempla no espelho. Terceiro lugar, Paulo pediu a Deus para que aqueles irmãos crescessem na fé, crescessem em amor, mas Paulo também pediu para que eles crescessem em santidade. Observe o versículo 13 na sua Bíblia. Paulo diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo pediu e ele orou a Deus para que os nossos irmãos do passado, os tessalonicenses, pudessem permanecer santos, viver uma vida santa, como se já estivessem na presença do Senhor. Sabe, irmãos, a segunda vinda do Senhor Jesus, saber que Jesus Cristo voltará, a segunda vinda de Cristo deve nos motivar a uma vida de santidade. Nós devemos viver neste mundo como se já estivéssemos no céu. E é interessante que Judas escreveu uma carta, não o Iscariotes, mas o outro Judas, que escreveu uma carta, a carta de Judas, lá no versículo 24, você encontra uma oração semelhante. Judas 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de Deus na sua glória. Judas declara que o propósito de Deus é nos apresentar de maneira imaculada. Interessante que essa palavra imaculada era normalmente usada em referência aos sacerdotes que tomavam o animal e apresentavam a Deus, e deveria ser um animal imaculado, perfeito, sem enfermidade, sem machucado, sem nenhum defeito, sem nenhum tipo de doença. O que Judas está dizendo é que um dia nós estaremos diante do trono de Deus de maneira impecável. Um dia o céu permanecerá em silêncio. Os seres angelicais permanecerão quietos em total silêncio. Então o Senhor Jesus Cristo vai declarar: Pai, este é o meu servo que acabou de chegar diante de uma grande luta, uma grande batalha na terra. E em virtude do meu sangue, eu apresento ao Senhor sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. E então o Pai vai dizer, o Pai dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Assim, querido, será com todos aqueles que amam o Senhor. Mas e os nossos pecados? O que dizer deles? Todos foram perdoados. Se você crê em Jesus, todos foram perdoados e julgados na cruz. Foram cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E naquele grande dia, pela primeira vez em nossa vida, nós seremos completamente libertados do pecado e de toda a sua devassidão e devastação em nossa vida. Notem também que Judas declara: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e por vos apresentar com exultação diante de Deus. Percebam, Judas declara que eu e você chegaremos no céu
exultando, com intensa alegria, com grande júbilo. Nós vamos entrar no céu, não como algumas pessoas imaginam, tristes, com os olhos marejados, não. Nós vamos entrar no céu, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, com júbilo, com intensa alegria, dizendo, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, porque a minha salvação é certa em Cristo Jesus, aleluia. Então, filho de Deus, apesar de tudo que nós estamos enfrentando hoje, olhe um pouco mais para o céu, pense nas coisas lá do alto, levante a sua cabeça e saiba que a sua alegria, ela será eterna. O nosso Redentor, ele está vivo e a nossa alegria, ela será eterna. E eu não posso prosseguir sem antes perguntar para você: você está preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus? Você está preparado para se encontrar com o Criador? Sabe, irmãos, a única maneira de passar, de viver no céu, passar a eternidade no céu, é vivendo diariamente com o Senhor Jesus aqui na terra. Não existe outra forma, não existe uma outra maneira. Eu sei que nós somos salvos pela fé, e a fé é um dom de Deus, é graça de Deus. Mas se eu e você não estamos nos esforçando contra o pecado, se você não está se esforçando, não está lutando contra o pecado, buscando crescer em santidade, eu preciso dizer a você hoje que você está apenas demonstrando que nunca conheceu a fé salvadora. Porque a fé salvadora nos leva a uma vida de santidade. A fé salvadora nos leva a desejar ainda mais o Senhor Jesus Cristo, a lutar diariamente contra o pecado. Como declarou o autor de Hebreus, lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. Portanto, Paulo orou pela igreja dos Tessalonicenses. Se dispôs a orar fervorosamente por aquela igreja, noite e dia, com máximo empenho. Você pode fazer o mesmo hoje pela sua igreja? Você está disposto a orar com máximo empenho pela sua igreja? Você pode, a partir de hoje, orar para que o amor na igreja aumente e para que a igreja caminhe ainda mais em santidade? Você pode fazer isso. Mas por que orar uns pelos outros? Por que devemos importar uns com os outros? Porque um dia alguém orou por você. Um dia alguém se importou com você. Um dia alguém orou e você foi conduzido pela graça de Deus aos braços de Cristo. Um dia alguém orou por você e seu casamento foi restaurado. Um dia alguém orou por você e você foi curado. Um dia alguém orou por você e sua família foi restaurada. A lição é muito clara e prática. Ore, faça pelos outros aquilo que eles fizeram por você. E uma das maneiras mais poderosas de demonstrar que realmente amamos uma pessoa é orando por ela. Eu gostaria de terminar, de concluir essa mensagem com uma pergunta que o Senhor Jesus fez lá em Lucas capítulo 18. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier porventura o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé em nossa igreja? Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé em nossa família? E o mais importante, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé em seu coração? Que Deus faça de nossa igreja uma grande igreja. Que Deus faça de nossa igreja uma igreja amorosa, uma igreja que cresce na fé e uma igreja que cresce em santidade, para a honra e para a glória dele. Que assim seja. Vamos orar? Deus amado, tua palavra é viva, tua palavra é eficaz e tu sabes o que nós precisamos hoje. A igreja pertence ao Senhor. É verdade, ó Deus, que diante das adversidades, diante dos problemas, nós tiramos o foco do Senhor. Meu Deus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja.
Meu Deus, que sejamos capazes de orar uns pelos outros, de nos importar mais, de caminhar em santidade, de buscar o Senhor em santidade, de orar mais, de chorar mais a Tua presença. Meu Deus, é tempo de orar, é tempo de chorar, é tempo de buscar o Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para melhor servir o Senhor. Desperta o Teu povo, desperta-nos, ó Deus, em meio a este sofrimento, para buscarmos o Senhor ainda mais, com o máximo empenho, para a glória do Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para melhor servir o Senhor. E que a nossa vida, ela seja marcada não pelo pecado, mas seja marcada pela santidade. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te proteja e que o Senhor te conceda uma excelente semana e que Deus nos conceda uma vitória maravilhosa contra essa crise, contra essa pandemia, para a glória dele. Que a sua semana seja maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final então, queridos, de mais uma live da Igreja Presbiteriana em Itaboazeiro. Mais uma vez, é uma alegria contar com a sua participação. Você pode compartilhar esse vídeo no Facebook, nas redes sociais. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, viu? Eu quero, nesse momento, é a hora do abraço, eu quero mandar um abraço todo especial para todas as crianças de nossa igreja. Olha, um abraço para o Estevão e para o Elias, para a Jéssica da Amanda, Maria Clara e João Arthur. Um abraço para Marina. Marina, você é uma princesa, Marina. Um abraço para o Mateus, João Marcos, para Sara e Sofia, o Saulo e Fernanda, a princesa Fernanda. Um abraço também para Malu, a princesa Malu, para Alice, para o Miguel, para Isabela, para as princesas Isabela e Fernanda, para a Júlia, a princesinha do Luciano e da Débora. Um abraço para o príncipe Renatinho, enfim, um abraço para todas as crianças de nossa igreja. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Olha, estou com saudade de vocês, viu? Estou com saudade de ouvir vocês cantando na igreja. Vivo pela fé e não vou tomar café, tá bom? Vivo pela fé. Estamos com muita saudade de todos vocês. Antes de encerrar, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pela nossa junta diaconal, porque hoje, dia 29 de março, durante a nossa live, a nossa escola dominical online, os nossos irmãos representando a junta diaconal, Ronaldo e Leonardo Casula, visitaram alguns idosos de nossa igreja. Fizeram uma entrega, fizeram um iFood de nossa igreja, prepararam um pão caseiro recheado com muito carinho e foram até aos nossos idosos sem nenhum abraço, é bom que se diga isso, e demonstraram a entregar esse presente, esse pão caseiro e também uma cartinha, demonstraram o nosso amor, o nosso carinho pelos nossos idosos. Que Deus abençoe grandemente a nossa junta diaconal e você vai ficar com algumas fotos, a reação dos nossos irmãos idosos ao receberem a visita do Léo e do Ronaldo. Mais uma vez, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Queridos, que Deus nos conceda uma semana maravilhosa, que o Senhor nos conceda uma vitória maravilhosa sobre esta pandemia, que isso passe nessa semana para a honra e para a glória de Deus. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima live. Bom dia, meus irmãos da Igreja Presbiteriana em Itaboazeiro. Bom dia, meus irmãos, tudo na paz? Hoje nós fizemos, em nome da Junta Diaconal, uma tarefa muito importante na igreja, que é visitar alguns irmãos. O pastor Jocarli, há uns dias atrás, lançou um desafio para a Junta Diaconal e para o Conselho da Igreja para que visitássemos ou ligássemos para alguns dos nossos irmãos. Como todos nós estamos de quarentena, esse trabalho ficou um pouco prejudicado. Tendo em vista isso, por iniciativa própria, minha e do Léo, a gente resolveu sortear alguns irmãos da nossa igreja e 10 irmãos foram abençoados hoje pela manhã, onde nós levamos um singelo cartão e um pedaço de um maravilhoso pão para demonstrar aí
a singeleza e para demonstrar aí o carinho que nós temos pelos irmãos. E a gente gostaria de terminar essa live aí dizendo que gentileza gera gentileza. Não é isso, Léo? É isso aí, nós amamos vocês, meus irmãos. Se a igreja toda, a gente não consegue visitar todos os irmãos, mas sabemos que se a igreja toda começar a visitar a outros neste momento difícil, todos os irmãos poderão ser visitados. Ó, aqui é o iFood da igreja. Cadê, Léo? Mostra o iFood da igreja aí, ó. O iFood da igreja. iFood da Tem IPB. até o pastor João Carli. O pastor João Carli nos acompanhou. É, nóis. E ó, e o cuidado. Álcool, luva. Show de bola. Show de bola, legal. Deus abençoe, Deus irmãos. abençoe, meus irmãos. Pastor João Carli, tia Samira, eu tô com muita saudade, meus amigos da igreja presbiteriana, tô morrendo de saudade.